Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão comemorativa. Por proposição do senhor vereador Tiago Silva, em homenagem ao doutor Alexandre Moraes da Rosa, juiz de direito e autor do livro A Teoria dos Jogos aplicada ao processo penal. Solicito aos senhores vereadores Maicon Costa e vereador Gabriel Meurer para que façam adentrar ao plenário e ocupe seu lugar à mesa as seguintes autoridades. Doutor Alexandre Moraes da Rosa, nosso homenageado. Senhor Júlio César Marcelino Júnior, presidente da Junta Comercial de Santa Catarina. Senhor Maurício Pereira, secretário municipal da Educação. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor Jean Marques Loureiro, prefeito municipal. Vereadores, convido a todos para acompanharmos de maneira honrosa, de pé, a execução do hino nacional brasileiro. Convido o excelentíssimo senhor vereador Tiago Silva para fazer uso da palavra em nome de todos os vereadores. Excelentíssimo senhor vereador Guilherme Pereira de Paula, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, doutor Alexandre Moraes da Rosa, homenageado. Excelentíssimo senhor Maurício Pereira, secretário municipal de Educação, neste ato representando o nosso prefeito municipal, Jean Marques Loureiro. Excelentíssimo senhor vereador Claudinei Marques, primeiro secretário. Excelentíssimo senhor vereador Edinão Manuel da Rosa, segundo secretário. Senhores vereadores presentes, homenageados, familiares, funcionários desta casa. Eu quero aqui, acho que essa casa hoje, ela faz justiça a quem merece justiça. Homenagear o juiz Alexandre de Moraes da Rosa não é só prestar a homenagem ao juiz, mas à justiça. O juiz que é conhecido e reconhecido pelas suas obras e pelo mundo acadêmico,
mas também por aqueles servidores que trabalham e que não são magistrados, mas são servidores do Poder Judiciário que trabalham para dar suporte aos magistrados. E no decorrer da vida, a gente conhece pessoas que não precisa nem ter contato, não precisa nem conversar, mas o mundo da internet nos possibilita conhecer pessoas que fazem o seu trabalho, algo que não é só julgar, mas é um juiz, o Alexandre é um juiz humano, humanitário, que presta um serviço humanitário na nossa justiça, muitas vezes desacreditada, mas muitas vezes juízes muitos respeitados perante a população e pelas suas decisões. O Alexandre é esse juiz, é aquele juiz que traduz o sentimento de boa parte da população que clama por justiça. Por que faço essa introdução? Porque eu conheço essa cidade, e todos sabem da minha história, e a primeira vez que eu tive um contato judicial, uma vez quando estavam subindo, vereador Lela, ali o Morro do Mocotó, onde eu morava, e a viatura parou, era 6 horas da manhã, e disse o seguinte: todo mundo para o paredão. E eu disse assim: mas eu estou descendo para trabalhar? O que eu tenho a ver com paredão? Não, o senhor vai para o paredão. Eu digo: mas eu não fiz nada. Não, mas vai para o paredão. Aí foi para o paredão. Chegando lá, eles, como meu nome na certidão está lá, Tiago da Silva, é um nome em que tem muitos, milhares de Silva. E aí pegaram lá o documento, e na época não tinha essa coisa que é a internet, que você pode fazer a consulta ali ao vivo. Ah, o senhor é suspeito. Eu digo: eu? Suspeito de quê? Eu estou indo trabalhar, sou funcionário do hospital infantil. Não, o senhor vai lá prestar alguns esclarecimentos. Bem, e tinha um mandato aberto, mas era um outro Tiago da Silva. A minha sorte é que o meu era sem H, e o mandato expedido do juiz era um Tiago Silva com H. Eu disse: graças a Deus que eu fui registrado sem o H, porque senão estariam cometendo uma injustiça. Mas por que eu coloco isso? Porque existem milhares de injustiças. Milhares de injustiças que acontecem no dia a dia. Eu tive agora com o vereador Lino e o vereador Lela, na penitenciária, visitando ali a ala feminina. Chegando ali, tinha, doutor Alexandre, 2 senhoras, e elas disseram: olha, nós estamos presas aqui fazem 8 dias e não tivemos um contato com um advogado e nem com um familiar. Eu disse: mas por que vocês estão presas? Qual foi o crime que vocês cometeram? Não, é porque ela tinha um namorado, e o namorado tinha roubado um carro, e o delegado mandou prender, porque elas estavam de carona. Eu disse: mas e por isso? Mas vocês foram presas? O juiz ouviu? Não, nós estamos aqui, não conseguimos fazer um contato com nossos familiares e nem com o advogado. A sorte é que a assessora do vereador Marquito é advogada, e voltou no outro dia e soltou aquelas detentas que já estavam lá 8 dias. Então, esses absurdos acontecem. E quando a gente vê as decisões de um juiz como o doutor Alexandre, que respeita a Constituição e que respeita o contraditório e que respeita, principalmente, esse momento que nós estamos vivenciando, de nome social, e que se coloca à disposição para ouvir esse lado humano, né? O senhor que também já foi juiz da vara de menores e que ouvia os adolescentes, isso dá uma sensação de que nem tudo está perdido, e que esses abusos que acontecem, eles fazem com que as pessoas, principalmente aquelas pessoas mais simples, como eu, um morador do Morro do Mocotó, passam por esses abusos. Como essas 2 mulheres que nós conhecemos, o vereador Lino, o vereador Lela. E a gente vai para casa, às vezes, assim, e vê
Como é que pode duas mulheres serem presas porque estavam no carro e que o namorado roubou o carro e aí, consequentemente, o delegado mandou prender elas? E a gente vê esses escândalos de corrupção. É Lava Jato, é JBS, e os grandes bandidos não estão presos. Prende a irmã, mas não prende o maior ladrão, que era o irmão. Aí você começa a ver que boa parte do que se aplicavam à justiça, que a justiça não era para todos, era para alguns. E aí alguns ainda dizem assim, não, mas a justiça pune. Eu disse, eu tenho certeza que pune. Pune muito aqueles que não têm voz. Aqueles vão para a cadeia. Aqueles são colocados lá dentro da penitenciária da Trindade. Aqui às vezes eu cito algum exemplo e não quero que levem para o lado pessoal. Quem lá cometeu o maior crime? O Aécio ou o Badeco? Bota na balança. Mas eu já respondo quem vai preso. Quem foi preso? O Badeco. Então é esse lado da justiça, não estou aqui fazendo, advogando, mas é esse lado que tem que mudar. E eu vejo nas decisões do Alexandre que são decisões que elas são decisões que colocam a justiça na prática. Não vou aqui também, e sou obrigado a registrar, mesmo alguns não concordando aqui no plenário, precisava a prisão do reitor para prender por um dia? Precisava aquela truculência dentro da Universidade Federal, uma das instituições mais respeitadas aqui em Santa Catarina, quando perguntam para mim, qual é a instituição com maior credibilidade e respeitada? Eu digo a Universidade Federal de Santa Catarina, porque lá é que nascem aqueles que vão nos auxiliar. Quem dera que todos pudessem passar pelo banco da Universidade Federal de Santa Catarina. Era um sonho que eu tinha que todos os alunos que se formam ali no Instituto, no Colégio Celso Ramos, fossem direto para a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, essas truculências que vêm ocorrendo, elas me fazem cada vez mais refletir. A justiça, ela tem que ser justiça. Pau que bate em Chico é o mesmo que bate em Francisco. E quando essa casa aprovou essa sessão solene, eu tenho certeza, os 23 vereadores e a senhora vereadora fizeram justiça. Obrigado a todos os vereadores e a senhora vereadora por permitir que essa casa fizesse o reconhecimento àquele que pratica a justiça. Obrigado, doutor Alexandre. Convido o excelentíssimo senhor vereador Tiago Silva para fazer a entrega de uma homenagem da Câmara Municipal de Florianópolis ao magistrado e jurista doutor Alexandre Moraes da Rosa. Não, primeiro aqui embaixo. Queria registrar aqui no nosso plenário a presença do senhor Ayrton Zanella, presidente estadual do PMN de Blumenau, o senhor Faroel
Refosco, vice-presidente do PMN de Blumenau, e a senhora Fernanda Moraes da Rosa, a irmã do nosso homenageado. Convido o doutor Alexandre Moraes da Rosa para fazer uso da palavra. É uma alegria muito grande poder participar dessa sessão na minha sala, na minha casa, na sala de aula que eu aprendi a admirar os vereadores dessa cidade. E com muita alegria falar de uma coisa que nos toca todo dia, que é a possibilidade de cada um de nós, e sem nenhuma exclusão, ser denunciado em qualquer operação, hoje, por um simples encontro, ou receber alguém no gabinete. É sobre isso que eu vou falar com vocês muito rapidamente, agradecendo de antemão o vereador Guilherme Pereira por ter facultado essa sessão, além do que o secretário municipal e representando o prefeito Maurício Pereira, também o primeiro secretário Claudinei e o vereador Quinho, que é o segundo secretário, e o meu irmão, que é o Júlio Marcelino, com o qual eu venho trabalhando há muito tempo, foi meu primeiro orientando no mestrado. Eu queria dizer para vocês o seguinte: hoje em Florianópolis, talvez nós tenhamos pouquíssimos advogados que possam fazer o seguinte: se qualquer um de vocês for conduzido à Polícia Federal para uma operação vinculada a 12.850, que é da delação premiada, nós temos poucos profissionais que entendem essa lógica. Essa lógica não significa um processo que vai ter investigação, ouvida de testemunhas, mas uma delação que coloca vocês amanhã numa manchete de jornal. Como lidar com isso, ninguém sabe direito. Foi a partir dessa vinculação, dessa dificuldade, dessa especificidade, que eu fui atrás de estudar como nós podemos nos organizar. E foi, na teoria dos jogos, um ramo da matemática, que eu encontrei uma possibilidade de diálogo. Esse livro, que eu vou deixar aqui na Câmara de Vereadores, é editado uma editora de Florianópolis, que a minha irmã, a Fernanda, é a dona, ela tem trabalhado justamente isso, como nós podemos buscar ler o jogo. Ler o jogo e a teoria dos jogos não serve para o direito penal, ela serve para tudo. Aqui nessa Câmara de Vereadores, diuturnamente, vocês fazem isso de uma maneira intuitiva. O que ela constrói é uma maneira formal de entender. Entender o quê? Quem são os jogadores? Quais as regras do jogo? As regras do jogo não são dadas, elas são construídas na especificidade de cada situação e cada contexto. E cada momento em que o prefeito tem uma vantagem, uma desvantagem, um partido e outro. E isso é um desenho cotidiano que você pode monitorar. A partir disso, eu penso, os jogadores de carne e osso não são vereadores, é cada um, e eu posso conhecer cada um dos vereadores mais e mais, entender as recompensas, o que eles querem. Com isso, eu estruturo táticas e estratégias, o que eu quero no final e o que eu busco. Nessa perspectiva, e eu não vou enfadá-los em relação a desenvolver essa questão, me parece importante para todos nós. Não é uma questão hoje vinculada a uma situação etérea, é alguma coisa que nos toca. Porque se daqui a 20 anos eu disser que um vereador colocou uma mão, R$1.000 no bolso e disser que tem uma testemunha, pasmem os senhores, não estará prescrito. Os senhores serão chamados a responder por isso e, quem sabe, terão que dizer, fechar um acordo, mesmo que não sejam inocentes. Porque a construção da criminalização do espetáculo é hoje algo que acontece diuturnamente. E por isso que eu sou grato ao vereador Tiago, que me fez essa homenagem, que eu não posso dizer justa, porque a justiça aqui seria desqualificar boa parte das pessoas que merecem, que trabalham de maneira honesta nessa cidade. Mas dizer que a alegria é sempre alguma coisa que pode ser compartilhada por representar fatores políticos. Eu tenho certeza que nessa casa todos buscam o melhor para a cidade. Buscam o melhor para a cidade e para si próprio, porque nós somos, todos nós, sujeitos racionais que buscam maximizar as nossas possibilidades. O que eu não posso deixar de dizer é que uma justiça se faz com juízes independentes, e isso não é, de regra, a lógica. O que eu posso dizer de cadeira é que nós não fizemos a Comissão da Verdade no Poder Judiciário, um dos problemas de todos nós, e nós convivemos com uma mentalidade muitíssimo autoritária nesse Judiciário do Brasil. Construir um espaço democrático foi o convite que vocês me fizeram e que eu agradeço de coração. Por fim, eu quero dizer que eu tenho conversado com o Guilherme, volta e meia ele aparece lá, eu sou hoje assessor do presidente do tribunal, juiz convocado, e a gente tem discutido sobre as dificuldades do dia a dia, as agruras e os riscos que todos nós, como agentes públicos, passamos. Porque foi-se o tempo em que a coisa era apurada de maneira regular. Hoje, a versão se consolida antes dos fatos. E o risco que todos nós corremos por exercermos uma função pública é enorme. Eu brinco com a Fefa, que é a minha irmã, meu pai, a minha mãe, que
Minha mãe foi diretora há muito tempo do Instituto Estadual de Educação, meu pai foi procurador do município, e nós convivíamos com as questões do dia a dia da comunidade. Mas o que a teoria dos jogos tem mostrado é que ela pode fazer-nos entender essa nova dinâmica de construção de verdade. Eu fico com uma última, eu escrevo sempre as colunas no Conjur, no site, e uma das coisas que eu posso dizer para os senhores, se tem alguma mensagem a dizer, é que o inimigo, a gente sempre sabe o que espera. O inimigo, a gente sempre enfrenta. O problema hoje na nossa realidade é o amigo. Esse pode nos entregar uma verdade bem suculenta, construindo fragmentos que não são verdadeiros, mas que podem ser vendidos num amplo mercado de compra e venda de informações. Todo cuidado é pouco. A teoria dos jogos nos auxilia, nesse contexto, a entender, a construir mecanismos de resistência e, fundamentalmente, lutar por um espaço democrático, uma democracia via judiciário. Muitíssimo obrigado à Câmara de Vereadores e contem comigo sempre. Depois dessa explanação da teoria dos jogos, convido a todos para acompanharmos a execução do hino oficial do Planalto Rancho de Moreira. Senhoras e senhores, esta Casa Legislativa sente-se honrada em prestar tal homenagem ao magistrado e jurista Dr. Alexandre Moraes da Rosa, que com um currículo bem narrado no discurso do propositor da homenagem ao vereador Tiago Silva, hoje desponta como um dos orgulhos da magistratura catarinense. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão comemorativa, convocando uma próxima ordinária para o dia de amanhã em horário regimental.
Boa noite a todos.